Parabéns pela iniciativa de orientar a igreja para ler a Bíblia toda. A Quadrangular de Vila Passos, há 13 anos a gente trabalha isso. E lá sempre entra um grupo para ler a Bíblia toda. E é uma benção mesmo, amém? Por falar em Bíblia, nós vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 4. Quem lê a Bíblia acha rapidinho, hein? Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. O texto é conhecido, irmãos, mas esse texto que você acha que conhece, hoje ele se faz novo. Então é preciso lê-lo com muita atenção. A Bíblia não se repete, a Bíblia se renova todas as manhãs. Amém? Eu já ouvi uma mensagem assim, não, aqui vai ser pregada, você não ouviu ainda. Por mais que pareça, não é a mesma. Deus tem algo hoje para cada um aqui. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os termos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus, vamos orar. Quem aqui quer uma bênção do anjo de Deus? Então primeiro tem que resistir o diabo. Depois que você resistir o diabo, o anjo chega. Amém? Levante as suas mãos comigo. Pai, em nome de Jesus, esta semana nesta igreja é um marco. Esta semana ela é profética. Esta semana é semana de lançar sementes. Sementes proféticas, sementes financeiras, sementes nos projetos de vida. Essa é uma semana estratégica do Senhor para dar a este povo um direcionamento, para fazer deste povo cada vez mais um povo que conquista, um povo que realiza, um povo que faz a diferença. Eu peço que o Senhor me use, porque somente o Senhor é quem pode fazê-lo, para que todos sejam alcançados com uma porção específica da palavra nesta noite, exatamente na área que aquele irmão ou aquela irmã está precisando. Eu peço por bondade do Senhor, usa-me e fale ao coração de todos nós. Em nome de Jesus nós oramos. Quantos acreditam que Jesus vai falar com você agora? Diga amém. Não pode se assentar na presença do Senhor. Amados, só para eu não esquecer, eu trouxe alguns livros ali. Depois, se você quiser adquirir um livro para edificar a sua vida sobre casamento, eu tenho um casamento sobre a rocha. Esse livro fala de como a gente deve trabalhar para reconstruir aquilo que às vezes o inimigo já manchou no nosso relacionamento entre o casal, entre os filhos e pais, enfim, na família. Às vezes com parentes também. O inimigo às vezes ele dá uma volta lá longe para chegar onde ele quer. Às vezes ele vai começar a colocar uma intriga lá com a sogra. Não é uma brincadeira hoje falar mal de sogra?
O inimigo, ele gosta dessas estratégias. Vai lá, vai brincando com a sogra, depois o cunhado. Eu faço muitas brincadeiras, mas o inimigo tem uma estratégia. Eu vou mexendo lá longe, até chegar no casal. E quando eu chegar no casal, eles não têm uma família que eles amam tanto. Eles até acham que amam, mas tantas coisas foram colocadas que eles estão até em dúvida. Casamento sobre a rocha é para reedificar aquilo que merece estar em pé na presença do Senhor. Projeto Oração é um livro que você, se não tem, eu indico para que você possa ter um projeto. Nós temos projetos para muitas coisas. O louvor que vocês acabaram de fazer aqui, com certeza foi um bom louvor. Os músicos tiveram que se harmonizar, aprender o mesmo ritmo. Eles ensaiaram, eles trabalharam para isso. O pastor que vai pregar, normalmente ele prepara, mas às vezes a gente nunca se prepara para orar. A gente sempre deixa a oração para o improviso. E aí tem irmão que é ruim de improviso. Ele começa a orar, 3 minutos, acabou tudo na oração. Mas se ele estiver contando umas piadinhas com os amigos, ele conta a piada 3, 4 horas. Nós somos assim, né? Quando a gente encontra um bom papo, a gente... E às vezes na oração falta do quê? Falta de um projeto. O livro Projeto Oração, ele ensina coisas muito boas para a gente orar melhor. Pregadores com Propósito é um livro que ajuda-nos a transformar qualquer assunto do dia a dia numa oportunidade de evangelizar. Conversando com um amigo no trabalho, com alguém na rua, qualquer coisa, aí o Espírito Santo vai te dar uma luz ali na hora e você vai desenvolver uma pregação. Jesus gostava disso. Quando ele encontrava com o pescador, por exemplo, ele não ficou inventando muitas coisas teológicas. Ele simplesmente falou assim: vem que eu vou te fazer pescador. Bom, o homem já é pescador. Jesus só estava usando a linguagem que ele mais entendia. Vem que eu vou te fazer pescador de almas. Não precisava tanta coisa. Pregadores com propósito é isso. É o simples que faz acontecer o que Deus quer. Amém? Eu não sou técnico nas pregações, não sou teológico. Eu apenas quero que Deus me use. Assim como ele usou certa vez um galo para cantar na hora certa. E aquele galo mudou a vida de Pedro. Ou seja, Jesus mudou a vida de Pedro através do cantar de um galo. Amém, irmãos? E vocês que estão lendo a Bíblia, aí esse livro aqui, ele deveria estar com vocês. Jesus 66. Jesus em Gênesis, ele é a semente da mulher que pisa a cabeça do inimigo. Em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é a oferta de sacrifício perfeita. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta dos profetas. Em Josué, ele é o cordão escarlate na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o libertador de Israel. Em Ruth, ele é o parente remidor. 1 Samuel, ele é o rei esperado das nações. 2 Samuel, ele é a confirmação da aliança. 1 de Reis, ele é o rei dos reis. 2 de Reis, ele é o rei perfeito. 1 de Crônicas, ele é o descendente de Davi. 2 de Crônicas, ele é o sábio e humilde rei. Em Esdras, é o ensinador. Em Neemias, ele é o construtor. Em Esther, ele é o intercessor. Em Jó, o redentor que vive. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria. Em Eclesiastes, ele é o pregador dos pregadores. Em Cantares, ele é o apaixonado, o amado da nossa alma. Em Isaías, ele é a ovelha muda. Em Jeremias, a nossa justiça. Em Lamentações de Jeremias, ele é a infinita misericórdia. Em Ezequiel, ele é o ser de 4 faces, né, que a quadrangular tem aí estampado. Em Daniel, ele é o 4º homem da fornalha. Em Oséias, ele é o esposo. Em Joel, ele é a liberação da promessa do Espírito Santo. Em Amós, ele é o prumo de Deus. Em Obadias, ele é a salvação. Em Jonas, ele é o grande missionário para as nações. Em Miqueias, o cidadão de Belém. Em Naum, o vingador. Em Abacuque, nossa fortaleza. E em Sofonia, o apacentador de Israel. Eu sei que vocês estão ficando cansados, mas vou só terminar o Primeiro Testamento. Posso terminar o primeiro? Em Ageu, o Deus da glória. Em Zacarias, ele é o renovo. E em Malaquias, ele é o sol da justiça. Pastor, eu quero saber também no Novo Testamento. Alguém gostaria de saber no Novo Testamento? Só umas 10 pessoas que levantaram a mão para honrar vocês então. Em Mateus, ele é o rei que voltará. Em Marcos, é o médico dos médicos. Em Lucas, ele é o Salvador. Em João, o batizador com o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, é o Cristo ressurreto. Aos Romanos, ele é
a justiça de Deus. 1 Coríntios, o Cristo crucificado. 2 Coríntios, a imagem do Deus vivo. Em Gálatas, o resgatador. Em Efésios, cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é o Emanuel. Em Colossenses, ele é a esperança da glória. 1 Tessalonicenses, ele é o Deus que virá arrebatar a igreja. 2 Tessalonicenses, o Deus fiel. 1 Timóteo, a esperança nossa. 2 Timóteo, o justo juiz. Em Tito, a manifestação da graça. Em Filemão, a manifestação do perdão. Aos Hebreus, ele é o maior. Em Tiago, a verdadeira religião. 1 de Pedro, a pedra fundamental. 2 de Pedro, ele é o honrado do Pai. 1 de João, ele é o Cristo. 2 de João, ele é o Filho do Pai. 3 de João, ele é a verdade. Em Judas, ele é o dominador e Senhor. Em Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Amém. Está aqui. Meu bem, pega aqui para mim, por favor. Está aqui, Jesus 66. Ah, pastor, agora não preciso mais comprar o livro que eu estou sabendo. Depois você pode, se quiser, você pode pagar no Pix ou no dinheiro. Ou se alguém precisar, a gente vê outra forma aí. Mas vamos para a palavra de Deus nessa noite. Quem está pronto para receber algo que vai te dar mais condições ainda para continuar o propósito? Porque algumas pessoas começam, mas não terminam. Outras às vezes vão chegar mais no final. Mas o importante é que cada dia você se alimente bem, porque hoje Deus quer falar com você. Eu quero, na verdade, falar sobre, dar três tópicos importantes para a gente viver um ano de reino. Amém? O primeiro tópico é: adorarás o Rei. Amém? Uma igreja que vai vencer, uma família que vai vencer, é uma igreja, é uma família que adora o Rei. Essa mesma igreja e família que adora o Rei tem que aprender a servir o reino. Primeiro, eu adoro o Rei. Segundo, eu sirvo o reino. E terceiro, eu amo o próximo. Amém? Guarde isso, digam comigo, por favor: adorar o Rei, servir o reino e amar o próximo. Guarde isso, tá bom? Eu vou vir de trás para frente, né? Primeiro, servir o próximo. Como é que a gente renova as nossas forças e ânimo para continuar servindo pessoas? Quando a gente olha para essas pessoas e entende que elas são, na verdade, o nosso próximo. E o Senhor Jesus, quando estava conversando com alguns escribas que perguntaram para ele qual é o maior mandamento, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de toda a tua esperança. Amém? Ele estava dizendo isso, e ele completou. Eles não perguntaram qual era o segundo, mas Jesus fez questão de dizer: tem coisas que você não pergunta, mas Deus faz questão de te falar. Então não é tudo que você vem para uma igreja que você fala: eu estou precisando ouvir isso, eu vou lá porque hoje eu quero que Deus use o pastor para falar isso. Pode ser que Deus vai usar o pastor para falar isso, mas vai ter muito mais coisas que Deus vai falar sem você ter pedido, porque Ele sabe mais de você do que você mesmo. E é por isso que muitas pessoas não conseguem ter uma vida muito estável, muito firme, porque elas desenham tudo que elas querem de Deus. Elas programam Deus como se fosse possível, mas elas fazem isso. Por exemplo, nós fazemos lá todos os anos projeto de vida. Mas eu falei com os irmãos: não tenham pressa de entregar o projeto, enquanto você não fizer um projeto em associação com Deus. Saber o que Deus está projetando com você. Projeto de vida não é jogar a sorte. Vou colocar uma porção de coisa aqui para ver se acontece nesse ano. Isso é loteria. Nós não somos assim. Nós fazemos um projeto que a gente sente que Deus tem aquilo para nós naquele ano. Tem projeto que não é para o ano, mas ele começa no ano. Ah, uma faculdade, você faz o projeto, vai começar a faculdade, mas é para mais tempo. Então tudo tem que ser com muito alinhamento. Amém? Então nós temos que aprender. Agora, o primeiro tópico que eu quero falar sobre como ter uma vida realmente estável, eu estou falando de trás para frente. Seria adorar o Rei, servir o reino e amar o próximo. Como eu li um texto falando da adoração, que Jesus fala da adoração, eu vou deixar para mencionar um pouco mais desse texto daqui a pouco. Mas agora eu trago a minha memória pelo Espírito Santo aquilo que Ele quer colocar na memória de vocês. Quem está pronto para receber aí? Coloca a mão na sua cabecinha assim, abençoada, e diga assim: em nome de Jesus, recebe a luz da palavra
e não pise mais em falso, porque o Senhor é contigo, e Ele te conduzirá em triunfo. Se alguém acredita nisso, recebe dizendo amém. Como que eu consigo amar as pessoas? Pessoas que às vezes você nem conhece. É muito difícil. Agora tem outras que você conhece muito, e se torna mais difícil ainda. Meu Deus, fulano é mais difícil de amar ainda. Eu conheço, eu sei. Como é que eu vou conseguir amar essa pessoa se Deus fala, né? O próprio Jesus, quando falou com eles lá, primeiro mandamento, você quer saber? Amarás a Deus sobre todas as coisas. O segundo que você não perguntou, eu vou te falar, porque ele é igual ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele perguntou, né? Mas quem é o meu próximo? Aí toda a igreja sabe a história do bom samaritano. O teu próximo é o próximo. Amém? Às vezes, e na maioria dos casos, é claro, esse próximo está em casa. Amar os de casa, às vezes é muito difícil, dependendo do que está vivendo a família. Por isso que eu falei daquele livro. Tem pessoas que dentro de casa elas não conseguem ter alegria, elas não conseguem investir mais, então elas investem fora de casa, elas investem em amizades fora. Pode investir fora de casa, em amizades, em pessoas que você sente que é de Deus para abençoar a sua vida, sim. Mas a tua família tem que estar em primeiro lugar sempre, para que Deus possa se agradar de você. Amém? Então como que eu vou conseguir amar o próximo? Se eu olhar com a visão de Jesus. Quem ama Jesus aqui, de verdade mesmo, diga amém. Todo mundo que conhece o Senhor Jesus começa a amá-lo. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Amar a Jesus, nesse sentido de, eu te amo, vou fazer uma música para o Senhor. Nossa, mas como eu te amo. Jesus, tem hora que eu... Vou dizer uma coisa para vocês, isso é muito cômodo. Isso é confortável. Porque você está amando alguém que é perfeito. Você está amando alguém que, segundo você ouviu, veio aqui e te salvou. Você está amando alguém que é Jesus, que a gente sabe que Ele é o Filho unigênito do Pai. Você está amando aquele que é Deus. Então dizer eu te amo, todo mundo vai falar isso para Jesus. Eu não digo que é fácil, mas é cômodo amar a Jesus. Por quê? Porque Jesus não está preocupado com algumas coisas na sua vida que as pessoas estão. Ele quer, e você está ali declarando o seu amor. Agora eu vou colocar um ingrediente no amar a Jesus, e um desafio para essa igreja aqui, pastor. Quem quer continuar amando a Jesus e amar o que Jesus ama? Diga amém. Aí é que começa a chave. Eu amo Jesus? Amo, tá bom. Jesus, você me ama? Amo. Uma coisa é você chegar a Jesus. O que ele disse? Todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, vinde a mim, e alcançareis alívio para a sua alma. Gente, quem que não quer alívio? Quem que não quer cura? Quem que não quer momentos assim de paz, de tranquilidade? Todos. Então vir até Jesus é maravilhoso. Mas Jesus, ele continua. Ele diz assim, vinde a mim. Aí depois que eles chegaram, ele diz para outra oportunidade, venha agora, vinde após. O segredo da permanência é o após Jesus. Tem gente que vai até Jesus para fazer uma campanha. Ele vai até Jesus para receber uma cura. Ele vai até Jesus para receber uma bênção. Ele vai até Jesus porque ele está apavorado. Ele vai até Jesus porque algo está acontecendo na vida dele. Às vezes de bom, às vezes de ruim. Eu vou lá, eu vou mostrar para Jesus e tal. Ele vai até. Mas quando Jesus diz, me siga. Quando Jesus fala para o pastor, coloca uma lista de prioridades para esse ano. Isso aqui é após Jesus. Por isso que não é todo mundo que vai entrar com muito afinco. Eu declaro que todos entrem. Porque aí é o após Jesus. O segredo da vida é, vocês vieram até mim, receberam a cura. Jesus falou certa vez assim para o pessoal que estava seguindo dele, assim, vocês estão vindo todos atrás de mim, só por causa de vocês terem comido pão e peixe lá na outra vez. Quem vai, irmão, come pão e peixe, quem vai recebe a bênção, até vai de novo. Só que no outro sermão Jesus puxou o chicote, aí ninguém ficou. Talvez eles estavam esperando lá, cadê o pão? Cadê o peixe? Mas não tinha, naquele momento foi palavra, palavra, palavra. Aí o que aconteceu? Foram saindo aos poucos.
Mas eu declaro igreja quadrangular de Pinda, e não só a sede, mas através da sede, igreja de Pinda, um povo que anda após Jesus Cristo. Eu não vim só até Ele não, pastor. No começo até pode ter sido, mas agora eu vim para segui-lo. Venha a mim é uma coisa, venha após mim é a sequência. E como é que eu vou então, voltando para o tópico que nós estamos, amar o próximo? Eu só vou conseguir amar o próximo se eu estiver seguindo a Jesus, porque aí eu vou amar o que Jesus ama. A pergunta é, Jesus ama esse próximo? Ama. Jesus quer transformar a vida desse próximo? Sim. Pastor, mas ele é um amigo que me traiu, ele é uma pessoa que me causou dano. Então, mas Jesus ama ele? Ama. E é para você amar o que Jesus ama, então você está seguindo Jesus. As condições que nós temos para exercitar esse amor para o próximo, elas não são emocionais, elas não são naturais. Essas condições, queridos, elas são espirituais. Porque se for pela carne, pela força, nós não vamos conseguir. Mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E uma coisa maravilhosa é que tudo aquilo que você se propõe a dar, Deus vai suprir na sua vida. Então quando você diz, eu preciso perdoar aquela pessoa que está atravessada na minha garganta, aí você diz assim, eu no meu coração não tenho vontade de fazer isso, mas eu não ando pelo meu coração, eu ando segundo o propósito de Deus, e o Senhor quer que eu perdoe. Se Ele quer, é porque é alguma coisa boa para mim. E quando você começa a trabalhar, mesmo que o seu coração diz não, mas o Espírito do Senhor em você diz sim, você começa a orar por aquela pessoa, você começa a falar bênçãos sobre a vida daquela pessoa, e o teu coração não será ele que vai comandar, mas será o Espírito Santo nele comandando as nossas reações. Então nós teremos uma atitude de fé. E alguém vai até dizer em alguma situação, mas você é bobo. Aqueles amigos assim que chegam assim, eu vi você com fulano lá. Eu estava conversando com ele. Mas você esqueceu o que ele fez para você? Não, eu não esqueci. Então como é que você está lá com ele? Porque se fosse para eu amar só quem me ama, a Bíblia diz que isso qualquer um faz. Eu preciso aprender a amar aqueles também que não gostam de mim. Amar o próximo. Amar o próximo para, vou ganhar uma alma para Jesus. É esse o próximo que Deus vai colocar no seu caminho nesse ano. Então os 3 tópicos que eu quero destacar aqui: adorar o Rei, servir o Reino e amar o próximo. O primeiro, de trás para frente, é amar. Eu quero declarar sobre essa igreja aqui uma renovação de entendimento, de amor, para podermos amar. Tem gente que dá um pouco de raiva na gente. Alguém aqui de vez em quando fica meio estressado com alguém? Sinceramente, levanta essa mãozinha santa aí. Eu às vezes fico. Irmão, dá até vontade de levantar até o pé mesmo, né? Tem gente, você conhece alguém chato, muito difícil de amar? Não olha para o lado, porque ela pode pensar que é essa pessoa. Pastor, eu queria que todos que estão ao meu lado fossem pessoas igual. Aí você pega alguém que seria um modelo para você, tá? Meu querido, não. Deus colocou os diferentes para que a gente aprenda a amar de forma diferente. E amar não é ficar bajulando. Amar não é, eu amo fulano, então eu tenho que estar grudado nele. Não, isso aí é afinidade, isso é outra coisa. Amar é, eu amo, eu já perdoei. Se precisar de mim, estou aqui. Mas eu não preciso estar caminhando junto toda hora. Não há necessidade disso. Mas se precisar, estou pronto. Amém? Amar é diferente de gostar. Tem gente que você gosta de estar perto, mas amar você tem que amar a todo mundo. Tem gente que é meio chato. Quando chega assim você fala, nossa, fulano é chato mesmo. Nessa hora você tem que falar, Deus, dá graça, porque eu preciso amar o próximo. Porque o Senhor disse que esse é o segundo mandamento. Segundo, que é exatamente como o primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua fé, de todo o teu entendimento, melhor dizendo. Deus, eu quero amar desse jeito o Senhor, sim. E amarás o próximo como a ti mesmo.
Primeiro você tem que se amar. Amém? Não desista de você não. Amar o próximo como Jesus nos amou. Amém, igreja? Quem vai viver um ano de reino aqui verdadeiramente, diga amém. Quando isso acontece, sabe o que alguém vai dizer? O reino está entre vocês. O reino se mostra com atitudes. Tem pessoas hoje que elas estão indo atrás de movimentos pentecostais, que é gostoso, a gente gosta também. É muito assim, mover e tal, glória a Deus. Mas eu conheço pessoas que elas ficam naquele mover e elas não se contêm e tal, mas depois elas saem daquele mover espiritual, entre aspas, e passa perto de alguém e não consegue dar paz, não consegue falar oi para o irmão. Alguns até se julgam espirituais demais, começam a tratar até o pastor de maneira pejorativa, porque eles são muito espirituais. Reino de Deus se faz com atitudes de amor ao próximo. Amém? Segundo tópico é servir o reino. E esse segundo tópico, ele é que nos fortalece para amar o próximo. Quando você fizer alguma coisa para alguém, lembre de uma coisa: eu estou fazendo para o reino. Eu estou servindo o reino. Por que você está fazendo isso para mim? Porque eu sirvo o reino, meu querido. Por que você veio atrás? Por que você está me dando carona? Por que você fica me chamando para a célula? Você sabe que eu sou uma pessoa complicada. É porque eu te amo. Mas como que você me ama? Porque eu sirvo o reino. E quem serve o reino, esses vão agradar a Deus. Servir o reino, e servir o reino é uma coisa tremenda. O Senhor disse certa vez: bem-aventurado aquele servo que quando seu Senhor voltar o achar assim. Como? Servindo. Deus te deu uma missão na igreja. Pode ser uma missão simples, uma missão muito simples. Você tem muita capacidade, você tem muita formação, mas Deus te deu uma missão simples demais, e você vai lá e faz aquilo com graça. Você serve. Às vezes vou ali receber os irmãos, eu estou servindo o reino. O meu sorriso na porta da igreja, o meu trabalho de vir limpar a igreja, ou de pregar, ou de fazer qualquer outra coisa, é o serviço que eu estou prestando ao reino. E quando eu presto serviço ao reino, vou te dar uma boa notícia, meu irmão, e talvez um mecanismo para você saber se você estava servindo o reino ou não. Quando você serve o reino de todo o coração, você é sempre renovado no amor ao serviço. Você não chega naquele momento e fala assim: eu não aguento mais esse cargo, final de ano, não veio a hora de chegar, para quê? Eu preciso entregar esse cargo, mas eu vou cumprir porque eu sou uma pessoa muito firme, eu vou entregar até o final. Aí para o pastor no final você chegar e falar: pastor, até aqui deu, viu? Misericórdia. Toma aqui, pastor, tira esse cargo de mim, afasta de mim este cálice. Só que ele não completa a oração de Jesus dizendo: mas seja feita a tua vontade, pastor. Isso ele não faz. Então, o porquê isso, pastor? Porque essa pessoa não está entendendo que aquilo que ela faz, que às vezes cansa, que às vezes até tira dela algumas lágrimas, é o serviço para o reino. Se alguém chora fazendo a obra do reino, o Senhor da glória vai enxugar cada lágrima. Eu não sirvo uma igreja, eu sirvo o reino nessa igreja. Eu não sirvo um pastor, eu sirvo o reino com esse pastor. Aí isso aqui vai até acabar com esse negócio de ficar procurando igreja boa. Não tem igreja boa. Tem igreja que quer que o reino venha, que o reino se estabeleça. O pastor, eu acho ele tem umas questões, isso é com ele, Deus vai tratar dele, mas eu sirvo o reino. Quando eu me converti, toda a igreja passa por lutas, e tinha uma fase que estava passando uma luta assim, e alguns irmãos encontraram um pastor muito espiritual na cidade, isso lá em Minas Gerais, e eles começaram a ir lá nesse pastor, e eles falavam para mim: Simão Demir, você precisa ver lá na igreja, pastor quando vai para o monte, é batismo no Espírito Santo, é oração em língua, aquela coisa toda, é muito poder. Eu falei: amém, irmão, mas eu
eles falavam isso para me convidar para ir lá. Eu falei assim, não, mas eu não vou não. Por que você não vai? Vamos lá, porque você é uma pessoa de Deus. Eu falei assim, então, eu sou uma pessoa de Deus. É que aqui na nossa igreja, começaram a falar isso, irmãos. Eu falei, irmãos, eu louvo a Deus porque eu vivi isso lá atrás. O Ademir hoje dos 60 anos, agradece muito o Ademir dos 25, 26 anos, é o que eu tinha naquela época. Quando eu tinha 26 anos, eu tomei uma posição muito correta. E isso Deus olhou e falou assim, eu vou continuar te conduzindo. Hoje eu estou aqui pregando. O que você toma de decisão hoje vai refletir no teu amanhã. Eu falei para os irmãos, não, irmãos, eu não vou. Não, é porque lá, aqui, teve uma época lá na igreja que o pessoal estava tão desesperado que eles falam assim, não, aqui na nossa igreja nem demônio está manifestando. E eu era novo convertido, falei assim, mas como assim nem demônio está manifestando, gente? Eu venho aqui para receber a palavra de Deus. Não, mas nem demônio. Eu falei assim, como assim, gente? Eu não estou entendendo vocês. Eu era novo convertido, católico, praticante, pregador da renovação carismática. Quando eu entrei na igreja, vi os irmãos falar isso assim, mas esses irmãos eles são muito confusos. Mas eu não quis sair correndo daqui e dali, por quê? Porque eu não servia exatamente aquele pastor que lá estava. Eu não servia aqueles irmãos que lá estavam. Eu servia e continuo servindo o reino. E a oportunidade que eu tinha era com aqueles irmãos, era com aquele pastor. Então você não fica mudando peças. Se o reino te mantém, o reino te provê, o reino te guarda, o reino te levanta, o reino te renova. E quando alguém pensa que você vai parar, o reino vem e fala, você não para porque eu te levanto. A coisa acontece porque Deus olha para as atitudes. Então, o segundo tópico é a servir o reino, amém? E quando você serve o reino, aí é maravilhoso, irmãos. Por falar em demônio, nunca tinha, estava fraco de demônio lá naquela igreja, segundo os irmãos falavam. E eles gostavam porque eles iam nas outras igrejas, manifestavam muito demônio, eles achavam aquilo extraordinário. Eu achava já que era um povo que realmente estava confundido, né? Mas eu estava numa reunião, eu nunca tinha, à frente de uma igreja, de um culto, eu era um dos auxiliares da igreja. Eu nunca tinha visto manifestar, aliás, eu tinha visto várias manifestações, mas para eu ir lá assim, expulsar, eu ainda não tinha. Eu estava dirigindo um culto, que era um culto de oração, e tinha somente irmãs naquele culto, só as mulheres de oração lá, e eu lá orando e ministrando. Aí chegou uma irmã, eu lembro da irmã Betinha, uma benção, aquela irmã, ela veio e trouxe um rapaz com ela, um moreno, um rapaz alto, moreno, tal, e eu olhei aquilo e falei assim, tem eu e mais aquele irmão lá. E eu estava naquela coisa, o povo falando que na nossa igreja não manifestar mais demônio. Aí Deus guardou uma surpresinha para mim, sabe? Deus falou assim, esse povo está falando que não tem demônio aqui, você vai ver. Mas eu não sabia disso, Deus não contou isso para mim antes, né? Tem coisa que Deus te fala, tem coisa que Ele vai te surpreender. O importante é você saber, eu estou servindo o reino. Pode me surpreender porque eu continuo servindo o reino. Aí eu estava lá pregando e eu ministrando, sem experiência. Eu ouvi aquele barulho, né, tradicional de demônios manifestando. Sabe aquela coisa de... Quando eu ouvi aquilo, eu simplesmente até virei para o altar assim, falei, Deus, tenha misericórdia, não faça isso comigo, Pai, só está eu aqui e aquele irmão que chegou. Quando eu olhei, era o irmão no chão, as diaconisas expulsando e correndo ao mesmo tempo. As diaconisas, elas têm uma habilidade que elas expulsavam e saíam elas também, entendeu? Não tinha mais nenhum homem na igreja além de mim e daquele irmão manifestado. E as irmãs iam lá, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Eu falei, meu Deus, olha aí as diaconisas. Eu não sei se ela estava expulsando, ela também já estava saindo dela, né? E eu olhei aquilo, falei, Jesus, eu procurei se tinha mais um homem. Deus faz de capricho, pastor. Não tinha mais um homem lá além de mim e aquele irmão. Então eu peguei, falei, Deus, é agora, essa é a primeira experiência. Já desci do altar e fui, o rapaz estava lá, umas irmãs estavam. Eu cheguei, meti a mão na cabeça dele, já falei para ele assim, em nome de Jesus, você agora vai sair, em nome de Jesus, sai. Gente, funcionou. Funcionou. Ele falou assim, onde que eu estou? Eu falei, não vou nem dar conversa. Você está na igreja quadrangular de Vila Paz, como é que é o seu nome? Fulano de tal. Não vou nem perguntar mais nada, porque vai que ele fala que tem mais alguém com ele, não quero nem perguntar. Falei para ele, falei, levanta, você está na igreja quadrangular, Jesus acabou de te libertar. Fala aí, Jesus me libertou. Jesus me libertou. Então, Jesus me libertou. Nunca esqueci, porque o primeiro demônio você nunca esquece.
Vocês não acreditam que alguns irmãos, depois alguns irmãos, no outro dia comentaram lá na cidade pequena, gente, quadrangular da Estiva, olha, a coisa está pegando de novo lá. Eu falei assim, mas gente, esse pessoal está medindo espiritualidade com demônio, está tudo errado. Vou te dar um segredo aqui, irmão, irmã, pare de ficar brigando com demônio. A gente tem que se relacionar com o Espírito Santo. Quando eu me relaciono com o Espírito Santo, quando eu me relaciono com o Rei, o demônio vai me olhar de longe. Quem recebe, diga amém. Vai me olhar de longe. Quando olhar de longe, vai ver a mão do Todo-Poderoso dizendo, aqui você não mexe. Ao invés de ficar brigando com o demônio, é com Deus que você se relaciona. Olha só como a Bíblia é perfeita. Submetei-vos ao Senhor, antes de ficar resistindo o demônio. Submetei-vos ao Senhor. Resistir o diabo e ele fugirá. Agora tem gente tentando resistir o diabo sem se submeter ao Senhor. E submeter ao Senhor é servir o reino. É servir o reino, é amar o que Jesus ama, é amar o próximo. Amém? Amém, igreja? O primeiro tópico é adorar o Rei. Jesus nesse momento da vida dele, a igreja aqui já sabe que quem levou Jesus para o monte da tentação não foi o demônio, foi o próprio Espírito. Ele foi batizado e o Espírito Santo o levou. Por que o Espírito Santo o levou? Porque o Espírito Santo garante. Onde eu te levar, eu garanto que você sai com a vitória. Vai fazer o teu trabalho na igreja e diga para o Espírito Santo, é o Senhor que está me levando, então eu sei que vai acontecer. Se é uma célula, se é um grupo missionário, se é um culto, eu estou indo, porque o Espírito Santo, se ele te leva, pode ser até para o deserto, é porque tem propósito. Amém, irmãos? E aí esse texto ele é maravilhoso. Vou só destacar aqui que Jesus ele foi tentado nas 3 dimensões do ser humano. Nós somos um ser tridimensional, três dimensões. Nós somos espírito, alma e corpo. Amém? Alguns estudiosos eles dizem que somos apenas 2 dimensões, que eles associam espírito e alma, mas a maioria destaca que na verdade somos espírito, alma e corpo. Então essa é o entendimento teológico mais aceito da maioria. Somos um ser em 3 dimensões. E aí o inimigo foi, e Jesus está lá no deserto, mas ele não está de bobeira. Ele está lá cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, pode ir para o teu trabalho amanhã cedo, irmão. Deus vai lá e vai te dar a vitória. Quando você está cheio do Espírito Santo, fez um barulho lá na sua casa de madrugada, não precisa ficar com medo não, irmão. Se foi demônio que fez barulho para te acordar, o demônio está sendo usado como missionário para te acordar para orar. Aí você vai lá e começa a orar a Deus. O diabo vai falar para ele assim, nunca mais eu acordo ele, porque eu acordo ele fica mais espiritual ainda. Agora tem gente que ele faz um barulhinho, a pessoa fica apavorada, já liga para o pastor Lucas às 3 horas da madrugada, fala, pastor, me socorre, e o pastor já não está nem sabendo, ele está com muito sono. Naquela hora, se ele orar, ele vai falar assim, meu Deus, tira todo o sangue do meu coração. E se ele fizer isso, ele morre na hora. Então a gente tem que aprender que com Jesus tudo vai muito bem. Amém? Olha só. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele porém respondeu, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aqui é uma tentação do corpo. Aqui é quando o diabo começa a tentar você na aparência, no corpo. Tem pessoas, eu acho que todos têm que se cuidar. Todos precisam procurar sim, mas tem pessoas que elas são idólatras do corpo. Elas começam, e a gente vê na televisão, pessoas que tinham um corpo para nós perfeito, mas para elas não. Então elas foram fazer mais um procedimento e morreu naquele. Tem vários casos desses. O que aconteceu aí? Essa pessoa, ela fez do corpo dela um ídolo. Outros fazem do trabalho, da posição que ocupam, né? Ídolos. Mas a Bíblia fala que Jesus foi tentado no corpo. O inimigo olhou para ele e disse, faz que essas peças se transformem em pães e você comerá. E Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então Jesus estava dando uma resposta para dizer, eu vou te resistir. Irmão, nem só de seu filho vai chegar. Eu não sei que marca de tênis hoje, que é daquelas top mesmo, caro, tem algumas? Nike, Adidas.
Seu filho vai chegar, pai, mãe, olha, eu estava ali, mãe, eu estou vindo na igreja direitinho, eu estava vendo um Nike, uma Adidas. Você fala, meu filho, nem só de Nike e Adidas viverá o jovem. Tem conga, tem chute. Que chute não existe mais. Isso aí é do meu tempo. Filho, tem aquele lá da barraquinha lá do irmão. É bom, até parece, né? Se for o seu caso. Mas tem pessoas, eu vejo pessoas que elas são idólatras do corpo. Mulheres às vezes têm esse problema. Se elas chegam numa festa um pouco mais chique, com um vestido tal, e elas encontram uma outra com o mesmo vestido, mulher tem dificuldade para ficar ali. Às vezes elas disfarçam e vão embora. Homem não tem esse problema. Se encontrar um igual a ele, fala assim, vamos fazer uma dupla nós dois aqui. Né? Então, Jesus foi tentado no corpo. Olha, nós temos que ter controle. Temos que ter controle na nossa gastronomia, na nossa forma de alimentar, para que a gente aprenda a dominar o corpo. Amém? O corpo é o resultado daquilo que está na alma. A alma que determina. A ansiedade da alma faz a pessoa ficar comprando calça que ele não vai usar, compra sapato que não vai usar. Um pastor amigo meu lá em Minas Gerais, pastor da minha igreja, ele era o meu pastor. Uma vez ele falou comigo, ele estava meio chateado. Eu falei, o que o senhor está triste, pastor? Ele disse, é a minha esposa. Eu falei, o que aconteceu? Hoje ela aprontou, aliás, ontem ela aprontou comigo. Isso era no domingo, no sábado. Eu falei, o que aconteceu? Tinha um casamento para ir. Ela falou assim, eu estou precisando de sutiã. Precisamos ir na cidade comprar sutiã. E ela foi para comprar sutiã. E passando na cidade, tinha uma loja de calçados, de sandálias femininas. E ela estava com aquela placa tentadora, escrito promoção. Isso é perigoso, viu, irmãos? Quando ela viu promoção, ela disse, bem, vamos entrar aqui. Entrou, encurtando. Isso é verdade. Ela comprou 10 sandálias. Ela ficou tão empolgada, o preço, que ela comprou 10. E ele contando para mim. Ele ficou lá, tal, não, eu quero mais essa, quero mais aquela, 10. Ele já ficou estressado, aí foram para casa. Vamos arrumar para o casamento? Vamos arrumar para o casamento. Eles estão se arrumando e ela virou para ele. Na hora de vestir o vestido, ela falou assim, bem, esqueci o sutiã. Aí ele até falou para ela na hora, coloca um par de sandálias, quem sabe? Quem sabe você lança uma moda aí. Ele falou isso mesmo para ela. Eu estou falando dessa coisa aqui, isso é verdade, aconteceu. Para dizer o seguinte, gente, Jesus foi tentado no corpo, e nós somos tentados no corpo todo dia. Nós somos tentados a consumir o que a gente gosta. Nós achamos que liberdade é fazer tudo o que eu quero. Liberdade não é fazer tudo o que eu quero. Liberdade é fazer tudo aquilo que tem princípio de Deus. Liberdade mesmo é quando eu não posso fazer algo e continuo livre. Tem gente que fala, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Isso não é liberdade. Você é escravo dos teus desejos. Liberdade é quando você fala, meu desejo, estou com vontade de comprar algo e não é hora. Eu e a minha esposa, eu e a minha família, os meus pais não podem agora. Em nome de Jesus, eu não vou fazer. Não é que eu não posso, eu não vou fazer porque eu tenho controle. Liberdade não é fazer tudo o que quero. Liberdade verdadeira é quando eu não faço o que eu não posso. Isso sim é liberdade em Cristo. Então, Jesus foi tentado no corpo. E aí, o inimigo tentando no corpo, pão e tal, ele não caiu. Aí o inimigo falou assim, vou tentar ele agora na alma, no centro das emoções. E disse assim, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeças em pedra alguma. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo está tentando Jesus aonde aqui? Nas emoções, na alma. Você é o cara, pula daqui, tem anjos que vão te segurar. Você não falou isso, que anjos te segurarão? Ele trabalhou o que em Jesus? Vaidade. Tem pessoas que estão se perdendo dentro da igreja porque Deus deu graça, ela cantou, foi bonito. Aí vem os elogios, e os elogios são bons, deve vir mesmo. Quem recebe é que tem que tomar cuidado. Quem recebe é que tem que tomar cuidado. Amém. Meu irmão, você cantou hoje, foi uma bênção. Você pregou, nossa, como Deus te usou. Olha, amém, obrigado. Continue orando por mim, não tem problema. Só que tem gente que se perde nisso. Tem gente que ele prega umas 3 mensagens, aí chega alguém e fala, rapaz, você tem que ser pastor.
Ele fala, eu também estava pensando nisso. Está esperando Deus usar alguém. Está só esperando Deus dar algum sinal. Então, deixa, eis que te digo, varão ungido da glória. Pronto, aí ele já sai, já começa a maquinar. A célula dele começou a crescer. O pessoal vindo para a célula, fala assim, mas nós vamos ter que multiplicar a célula. Multiplicar significa, vai metade para lá, metade fica, né? Aí tem aquelas pessoas que falam assim, não, eu não fico sem você. Aí o líder fala assim, então é difícil viver sem mim mesmo. Eu também não vivo sem mim. Já assim vai descer. Que isso, irmão? Misericórdia. Não coloque esse peso sobre mim, não. Jesus, quando o diabo falou para ele assim, não, você vai dar ordem. Jesus virou para ele e falou assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente, irmão. O inimigo vai vindo. Nesse ano tem 3 áreas que ele vai tentar você. Pode ter certeza disso. No corpo, na alma e no espírito. No corpo é isso. Você se entregando para os prazeres da carne. Nada contra se tiver alguma churrascaria que chama prazeres da carne e você ir lá de vez em quando desfrutar. Claro que não. Inclusive tem churrascaria assim. O segundo tópico é você ser tentado na alma. Você não percebe. O elogio é bom, mas ele às vezes ele vem com eu quando estava lá na minha cidade, eu não era pastor da igreja e uns irmãos lá que estavam chateados com o pastor começaram a me elogiar. Ô irmão Demir, você sabe que você que é o nosso pastor, né? Falei, não sabia não. Não, para nós lá a gente considera você. Falei, não faz isso comigo não, gente. Não, porque não sei o que. Falei assim, olha, é porque vocês não querem aceitar o pastor que Deus colocou sobre vocês. Vocês estão nomeando um novo pastor. Eu não sou esse pastor. Eu não sou e não vou ser. É aquele. Aprenda a amar aquele que você tem. Isso é servir o reino. E para terminar, o primeiro tópico, Jesus disse, o inimigo depois falou para ele assim, veja todos os reinos, tudo isso foi me dado, e eu te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus disse o que para ele? Está escrito. Eu gosto desse destacar está escrito aqui, irmãos, porque tem pessoas que vão ler a Bíblia e tem gente que tem uma habilidade para falar, né? Olha João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. Olha Mateus 6, 33, buscar o reino de Deus, tá? Eu sei alguns, poucos. Tem gente que faz questão de saber disso, mas isso não é o mais importante. Leia a Bíblia toda. E quando alguém perguntar alguma coisa, você fala igual Jesus. Você fala o que está na Bíblia e fala, está escrito. Mas aonde? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas é difícil, então vamos ler a Bíblia. Amém? Aí o inimigo leva ele e fala, se prostrado me adorares. A tentação aqui agora é no espírito. E Jesus diz, adorarás somente o Senhor teu Deus. E somente a Ele prestarás culto. Somente a Ele servirás. Tem gente servindo muito e adorando quase nada. Agora quem adora mesmo vai servir bastante. É preciso entender essa dinâmica de Deus. Deus é perfeito. Se eu adoro o Rei, automaticamente eu vou servir o reino. E ao servir o reino eu vou amar o próximo. Irmãos, é uma sequência lógica de vida cristã. Posso ouvir um amém? É uma sequência lógica de vida cristã. Eu adoro o Rei, logo eu sirvo o reino. Se eu sirvo o reino, eu vou amar o próximo. Ou seja, o diabo vai te enxergar só de longe. Não vai nem querer chegar perto. Porque se chegar perto, ele vai ver que em você tem reino, tem amor e tem adoração ao Rei dos Reis. Quantos querem entrar esse ano aí com tantas coisas que Deus está falando e acrescentar isso? Adorar o Rei, servir o reino e amar o próximo. Diga amém.